Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Daremos continuidade ao estudo de cones, determinando agora o volume de um cone. Como é usual, utilizaremos o princípio de Cavalieri para determinarmos o volume de um cone. Mas antes, consideremos um cone de altura h e área da base A, contido em um plano alfa. Vamos também considerar uma pirâmide, também de altura h e também de área da base igual a A, também contido no plano alfa. Seccionamos ambos os sólidos por um plano horizontal beta a uma distância h dos vértices. Essa seção determina as áreas A1 e A2, que, nesse caso, são iguais. Desta maneira, pelo princípio de Cavalieri, podemos afirmar que o cone e a pirâmide têm o mesmo volume. Como já sabemos, o volume de uma pirâmide é determinado pela expressão 1/3 da área da base vezes a altura. Como este cone e a pirâmide têm o mesmo volume, também podemos afirmar que, para o cone, o volume do mesmo é dado por 1/3 da área da base vezes a altura. Dessa maneira, para um cone, seja ele reto, seja ele oblíquo, de raio da base R e altura h, podemos dizer que o volume desse cone é dado por 1/3 de π vezes r ao quadrado vezes h. A exemplo do que acontece para prismas e pirâmides, também para cones e cilindros, nós temos que um cone tem um volume igual a 1/3 de um cilindro equivalente ao mesmo, ou seja, um cilindro que tem mesmo raio da base e mesma altura. Por exemplo, considere a seguinte situação. Como vamos determinar o volume de um cone de raio 7 cm e altura 12 cm? Estamos considerando aqui que tal cone é reto, mas é indiferente, seja ele reto, seja ele oblíquo, o volume desse cone será dado por 1/3 de πr ao quadrado vezes h, onde r é o raio da base e h a altura. Nesse caso, o raio da base é igual a 7 e a altura 12 cm. Assim, o seu volume é dado por 1/3 de π vezes 7 ao quadrado vezes 12, ou ainda 1/3 de π vezes 49 vezes 12, que resulta no seguinte valor. O volume desse cone é 196 vezes π centímetros cúbicos. Uma outra situação é a seguinte. Um artista projetou um objeto maciço de mármore com as dimensões indicadas na figura ao lado. Ele pergunta qual é o volume de mármore que será utilizado para construir esse objeto. Observamos que este objeto é a combinação de um cilindro e um cone. O cilindro tem altura igual a 3 mais 1, 4 centímetros, e o diâmetro da base 2 mais 8 mais 2, ou seja, 12 centímetros. Logo, este cilindro tem raio da base igual a 6 centímetros. Desse cilindro, nós retiramos um cone que tem por altura 3 centímetros e diâmetro da base igual a 8 centímetros, ou seja, raio da base deste cone é igual a 4 centímetros. Logo, o volume do objeto será dado pelo volume do cilindro menos o volume do cone. Calculando-se o volume do cilindro, então, nós temos que o mesmo é dado por π vezes r ao quadrado vezes h. π vezes 6 ao quadrado vezes 4, o volume desse cilindro é 144 π centímetros cúbicos. O volume do cone, por sua vez, é 1/3 da área da base vezes a altura, ou seja, 1/3 de π vezes r ao quadrado vezes h aplicado ao cone. Esse cone tem raio da base igual a 4 centímetros e altura 3 centímetros. Logo, o volume desse cone é 16 π centímetros cúbicos. Assim, o volume do objeto em questão é dado pela relação volume do cilindro menos volume do cone, ou seja, 144 π centímetros cúbicos menos 16 π centímetros cúbicos, ou seja, esse objeto terá volume 128 π centímetros cúbicos. Um último exemplo é o seguinte: uma xícara tem a forma da figura dada, com dimensões em centímetros. Qual é o máximo volume de café que pode ser colocado nessa xícara? E ainda ele pede para você utilizar como π o valor 3. Observamos que tanto a parte superior como a parte inferior desta xícara são círculos com diâmetro igual a 5 centímetros e 3 centímetros, respectivamente. E a altura dessa xícara é de 4 centímetros. Nosso trabalho aqui é calcular o volume desse objeto. A xícara é o que chamamos de um tronco de cone. Dado um cone, se seccionarmos tal cone por um plano paralelo ao plano da base, teremos um novo objeto chamado tronco de cone. A xícara do exercício em questão é exatamente um tronco de cone
cujo diâmetro maior é 10 centímetros, cujo diâmetro menor é 3 centímetros e a distância entre as duas bases, maior e menor, é igual a 4 centímetros. A semelhança de triângulos nos permitirá então estabelecer a seguinte proporção. A altura do cone maior está para o raio da base do cone maior, assim como a altura do cone menor está para o raio da base do cone menor. Nesse caso, encontramos que 4 mais h está para 5 sobre 2, assim como h está para 3 sobre 2. Neste caso, após resolvermos essa proporção, multiplicando de forma cruzada, nós encontramos que a altura do cone menor é igual a 6 centímetros. Para calcularmos o volume da xícara, devemos calcular então o volume do tronco de cone. E para tanto, devemos, antes de mais nada, calcular o volume do cone maior, cuja altura é 6 mais 4, 10 centímetros, e o raio da base é 5 sobre 2 centímetros, e subtrair do mesmo o volume do cone menor, cuja altura é 6 centímetros e cujo raio da base é 3 sobre 2 centímetros. Assim, nós temos que o volume do cone maior é 1/3 de π vezes 5 sobre 2 ao quadrado vezes 10 centímetros, o que leva à condição de que o volume do cone maior é 125 sobre 6 π centímetros cúbicos. O volume do cone menor é dado pela expressão 1/3 de π vezes 3 sobre 2 ao quadrado vezes 6, o que nos leva ao valor 9 sobre 2 π centímetros cúbicos. Assim, o volume da xícara é o volume do cone maior menos o volume do cone menor. 125 sobre 6 vezes 3, já que π ele pede para considerar como valor numérico 3, menos 9 sobre 2 vezes 3, o que nos resulta em 49 centímetros cúbicos. Ou seja, a tal xícara tem volume 49 centímetros cúbicos. E assim terminamos mais um tópico do nosso estudo de geometria espacial, restando apenas agora discutir o caso da esfera. Faremos isso no nosso próximo encontro. Um forte abraço a todos, boa sorte e até lá.